Mais uma vez, com muita alegria, a nossa terceira aula, nossa terceira videoaula. Volto a agradecer você, querido e querida aluna. Vamos falar agora de remuneração. Lembra, na nossa primeira aula, a gente falou de avaliação, né? Naturalmente, desempenho. Na segunda aula, tratamos de cargos e salários. E agora vamos tratar da ideia da remuneração, que é o composto, é o conjunto. Nós vamos estar entendendo aqui, né, na nossa aula, foi bem distribuído dentro dos nossos slides. E vamos juntos, que com certeza a gente está ganhando conhecimento e isso sempre é muito válido. Vamos lá agora aqui, tocar nesse assunto, que é algo que é muito inovador. Várias empresas estão trabalhando essa ideia para gestão de pessoas. Várias empresas, você participa de um processo, como já foi dito na nossa aula 2, todo elaborado pelos recursos humanos, por todas as pessoas envolvidas. Ela está seguindo essa linha de não simplesmente te oferecer só o salário, mas te oferecer um agrupamento de benefícios e naturalmente o salário, que é a sua recompensa pelo trabalho muito bem feito, que vai te proporcionar muito mais. Vamos lá para a ideia. Remuneração total. Remuneração direta, básica e variável, e a remuneração indireta, que são os benefícios sociais. É aquela ideia, por exemplo, você é contratado para trabalhar por um salário base, naturalmente, mas automaticamente a empresa ela já diz para você, nós aqui dentro da nossa política salarial, certo? Tema da nossa segunda aula, ela diz para você assim, você é nosso futuro colaborador, seja bem-vindo, colaboradora, você vai ter seu salário, você vai ter o famoso vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, plano de saúde. O que tudo isso te proporciona? Uma qualidade de vida, vamos dizer assim. E tem empresas que vai mais longe. Ela te proporciona aquela questão de você poder usufruir de uma academia pagando um valor menor, você cursar um curso de língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, alemão, assim sucessivamente, que você paga uma pequena contrapartida e ela paga a maior parte. O que a gente entende com isso? Que você vai estar ganhando muito. Na realidade, a sua remuneração, o seu contexto geral, ele vai ultrapassar praticamente 2 vezes o seu salário base, dependendo do que supostamente. Um exemplo bem básico, o seu salário base é R$ 1.500. As remunerações ela vai te atribuir. Resumindo, o seu salário, a sua remuneração composta, ela pode chegar a R$ 3.200 a R$ 3.500. Isso está sendo muito usado, que para a empresa é muito interessante. Por quê? Ela valoriza o seu colaborador, sua colaboradora, e automaticamente ela não fica presa somente em aumento de salário, mas sim de te proporcionar N benefícios. E aqui vamos trabalhar a ideia, entender da remuneração estratégica. É a ponte entre os indivíduos e a nova realidade das organizações. Essa ponte ocorre de 2 maneiras. A primeira está aqui muito bem ilustrada para nós, no sentido considera todo o contexto organizacional, ou seja, de levar em conta as grandes categorias que dão forma ao conteúdo da empresa, a estratégia, a estrutura, o estilo gerencial. E a segunda, medida que os indivíduos possam ser remunerados de acordo com um conjunto de fatores no contexto do sucesso do negócio, características pessoais, suas características do cargo e o vínculo que naturalmente você tem com a organização em si. E vamos agora entender os sistemas que atribuem essa ideia da remuneração. É uma combinação equilibrada de diferentes formas de remuneração. Remuneração funcional, muito bem ilustrada aqui para nós, todas elas, é determinada pela função e ajuste ao mercado. É aquela ideia que a gente falou agora há pouco na nossa segunda aula. Por exemplo, eu tenho que estar realmente padrão ao mercado, a minha empresa. Por quê? Se eu não estiver no padrão, nós em conjunto há de convir aquela ideia que nós vamos perder de repente grandes colaboradores porque não estamos enquadrados com a situação do mercado. Aqui a remuneração indireta compreende benefícios e outras vantagens que são naturalmente oferecidas pela empresa.
Ainda nos sistemas de remuneração, remuneração por habilidade é determinada pela formação e capacitação dos funcionários. É aquela ideia que a gente tratou na nossa primeira aula. Vocês percebem que todas as nossas aulas elas estão sempre associadas uma com a outra e também naturalmente tudo que é retratado aqui, querido e querida aluna, ele tem foco, ele tem consonância com o seu conteúdo apostilado, que foi muito bem elaborado, com todo carinho para você realmente entender dessa questão de avaliação e desempenho humano dentro das organizações. Remuneração por competência, determinada pela formação e capacitação dos funcionários. Você tem que se capacitar. Não adianta você falar assim, poxa, que 10, legal, entrei naquela empresa que eu sempre sonhei, eu tenho o salário mais desejável entre os meus amigos, entre os meus familiares, cheio de benefícios, meu Deus, meu cartão de vale alimentação, que alegria, né? Chego lá no supermercado, passo ele, não paguei nada. Você também tem que ter aquele olhar, porque passa assim os anos, você tem que se propor a responsabilidade ou o comprometimento maior e também, é claro, essa ideia de se estar se capacitando dentro da própria organização que você trabalha. A gente tem que ter esse olhar, eu tenho que estar melhorando a cada dia, porque as oportunidades aparecem. Quando ela aparece, querido e querida aluno, você tem que estar preparado para que de repente seja você essa pessoa que vai estar sendo aproveitada, que vai de repente estar assumindo esse novo cargo dentro da empresa. E aqui, seguindo ainda sistemas, planos privados de aposentadoria, é o crescimento dos fundos de pensão naturalmente, remuneração variável, vinculada às metas de desempenho dos indivíduos, das equipes e da organização. O que acontece? Como a gente sabe, o nosso país ele tem uma previdência que naturalmente ela rege todos os funcionários da iniciativa privada, evidentemente, que é o INSS, a Previdência Social. Algumas empresas elas também te proporcionam esse benefício ao longo da sua carreira, da sua vida dentro dessa sua vida profissional. Ela te proporciona o quê? Um plano de previdência privado. Isso é interessante porque no transcorrer, né, na hora que você realmente for fazer o uso, o benefício de toda aquela força de trabalho que você tinha desde o início lá, você jovem, né, rapaz, moça, homem, mulher, que na caminhada, vamos dizer assim, você almejava aquela ideia. Quem será eu no futuro? Então você tem essa questão dessa previdência privada que muitas empresas elas procuram proporcionar, que é um grande benefício que está incorporado dentro da remuneração. E a ideia aqui, quando fala da remuneração variável, é aquele cumprimento de metas, seja de forma individual, seja na forma de equipes, né, que vai estar sendo trabalhada dentro da organização. As mais conhecidas como premiações por metas alcançadas. Também temos aqui alternativas e criativas. Inclui prêmios, gratificações e outras formas especiais de estar dando esse reconhecimento. E ali a participação acionária, que ela é vinculada a objetivos de lucratividade da empresa e utilização para reforçar o compromisso com os colaboradores. É aquela ideia lá conhecida, a empresa tem uma meta, nós temos que cumprir. Um exemplo bem básico, todo fechamento das empresas da área comercial, ela tende a alcançar a meta, ela sempre tenta se superar o mês anterior. Uma vez que isso acontece, algumas empresas te proporcionam essa ideia aqui das gratificações também, num contexto geral e assim por diante. Outro benefício também muito usual por algumas empresas da área imobiliária, da área de vendas, do comércio, ou até mesmo da área industrial, ela também te proporciona um benefício conhecido como o famoso PL, que é a participação nos lucros lá no final, no resultado do exercício. Porque a organização entende que ela não conseguiria chegar sozinha, ela precisaria de todos nós para que a gente realmente conseguisse esse êxito no final do ano e te proporciona com esse naturalmente conhecido aí que é a participação nos lucros. E é claro, nós não poderíamos deixar de falar dentro de todo esse contexto do aspecto legal da situação aqui do modelo alternativo, né, naturalmente pós a escravidão, evidentemente, né, com início aos anseios da liberdade do ser humano
que não eram atendidos e buscou como opção a forma de remunerar os funcionários, no que surgiu o salário há algum tempo atrás. E aqui no nosso país foi instituído essa ideia aqui da CLT, que é as consolidações das leis trabalhistas, que ela norteia e naturalmente ela nos previne de N situações, em termos de cargo, em termos de função, em termos de tarefa, em termos de remuneração e, é claro, em termos de direito. A CLT é um forte aliado nosso, você técnico e técnica de administração com certeza tem que ler, entender, porque isso daqui nos ajuda muito nesse contexto do momento de avaliar de que forma e até mesmo de promover e quais direitos essas pessoas supostamente elas têm perante a CLT. E aqui nós temos os pilares da remuneração. As bases que sustentam todo e qualquer modelo de remuneração estratégica passam pelo desempenho do homem e por um conjunto de 3 fatores primordiais. Como nós sabemos e já falamos aqui nas nossas aulas, muito bem desenvolvidas, com todo o apoio seu aí, que está assistindo, que está conosco, interagindo, nós temos que nos preocupar com o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Porque ao mesmo tempo que eu tenho conhecimento e eu tenho habilidade para tratar, para desempenhar aquela função, para estar dentro da empresa, eu também tenho que ter atitude. Atitude de dar ideias inovadoras, atitude de implantar o espírito de equipe, atitude de ser aquela pessoa que quer que os outros também naturalmente vençam, não só eu vença, mas eu estou inserido dentro daquele contexto. Isso que eu acredito que nos remete quando falamos dos pilares. Essa atitude ela é válida. Você que está aí já está tendo uma grande atitude em estar se profissionalizando naturalmente, né? Sendo daqui a pouco técnico em administração. É algo assim de extremo e fundamental importância para a sua carreira profissional. E aqui, queridos e queridas alunas, é com grande alegria que a gente encerra a nossa terceira aula e eu deixo para vocês assim um grande abraço. É uma satisfação estar mais uma vez aqui junto por esse sistema naturalmente aqui do ETEC, do CPF-EAD e dizer para vocês que o homem e a mulher crescem profissionalmente desta forma, ganhando conhecimento, se profissionalizando cada vez mais e acreditando nas pessoas. Todos nós aqui temos um grande contexto, não somos só nós, naturalmente, os docentes que estão aqui, mas todo um corpo gerencial, de coordenadores, a equipe técnica, audiovisual, para que a gente consiga levar ótimas aulas para vocês. É com muita alegria que a gente encerra agora. Espero, naturalmente, estar com vocês em outras aulas, com a graça de Deus. Amém.